Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que continue falando com a gente, como Ele já tem falado. Esse é o pedido do nosso coração, Pai, como nós cantamos agora, que sejamos santos, Pai. Que a Tua palavra flua, Pai, através de nós, Deus. Que ela venha com todo o poder, Pai, para libertar o nosso coração, Pai, muitas vezes das angústias, das amarguras, Deus, dos pecados. Que no nome de Jesus Cristo a Tua palavra nos santifique, Pai, nos purifique. Que ela traga, Pai, agora nesse momento à luz, Pai, aquilo que a gente precisa mudar na vida da gente. E que a gente busque no Senhor, Pai, toda a força, Pai, para essa mudança. Nos faz, Pai, descansar na Tua palavra em Ti, Deus. Fala através da Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Essa semana, meus irmãos, eu soube do testemunho de um homem que viveu há bastante tempo atrás. O nome dele era George Miller. E ele era missionário e desenvolveu missões com órfãos. E no final da vida dele, ele estava sustentando, através do ministério dele, mais de 10 mil órfãos. E é um desafio muito grande. E esse homem, ele era um homem de oração, de leitura da palavra, leu a Bíblia mais de 200 vezes, e quando perguntado no final da vida dele, o que é que ele gostaria mais no fim da vida, ele disse: eu queria ler mais a Bíblia, porque eu conheço pouco da excelência de Cristo. Dada a ocasião, esse homem, ele amanheceu no orfanato, do qual ele tomava conta, e naquela manhã não tinha pão para os mais de 1000 órfãos que estavam ali com ele. Os funcionários ficaram totalmente desesperados e chegaram para ele e disseram: seu Jorge, não tem pão para os órfãos. A gente não tem o que servir para eles comerem nessa manhã. O que é que a gente faz? E ele disse: a minha aliança é com Deus. Eu vou falar com Ele. E ele subiu para o quarto dele. E ele foi orar. E ele fez uma oração muito breve, bem curtinha, que ele disse assim: Pai dos órfãos. E ele chamava Deus de Pai dos órfãos por causa do Salmo 68, versículo 5, que diz que Deus é o Pai dos órfãos. Pai dos órfãos, não tem pão. Em nome de Jesus. Amém. Daí a alguns instantes, pararam na frente do orfanato um monte de carroças, cheia de pão. E essas carroças, elas iam simplesmente para o castelo da rainha. Só que quando chegou lá no castelo, os funcionários de lá disseram que os pães tinham assado demais e que não serviam. E aí, para não jogar fora, eles disseram: a gente resolveu trazer para o orfanato do Senhor. Aí ele disse assim: Deus tinha um propósito para esses pães. A minha aliança é com Ele. A gente enfrenta tanta coisa nessa vida, não é, irmãos? Cada um de nós enfrenta lutas das mais diversas. Da provisão material propriamente dita, como esse missionário enfrentou, até luta contra o pecado, a gente também enfrenta. A gente enfrenta lutas na educação dos filhos, a gente enfrenta lutas de caráter pessoal contra algum passado, alguma coisa que aconteceu, relacionamentos quebrados ou abalados. A gente enfrenta lutas de toda a natureza e existe um risco, em meio a esse enfrentamento, da gente fazê-lo do nosso próprio jeito, com as nossas próprias forças, segundo as nossas próprias convicções. Isso ocupa o coração da gente muitas vezes de forma muito sorrateira, muito sutil. A pergunta inicial é exatamente essa: como é que a gente faz na vida da gente para enfrentar as lutas como esse missionário enfrentou? Como é que a gente faz na vida da gente para enfrentar as lutas como Deus quer que a gente enfrente? E aí agora sim eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, livro de Josué, no capítulo 6. E a gente está, meus irmãos, encerrando aqui uma caminhada que a gente fez no livro de Josué. Josué, capítulo 6. A gente vai ler o capítulo inteiro.
Eu vou pedir aos irmãos para terem assim bastante atenção na leitura, porque esse capítulo ele é muito rico de ensinamento e a gente tem muito pouco tempo. E esse momento da leitura ele é muito precioso para a gente, porque a gente vai expor esse capítulo aqui. E diz assim a palavra de Deus, Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes e tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara a Josué, dizendo: não gritareis, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga: gritai. Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram ao arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as torneis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes.
Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara para espiar Jericó. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a pedra do seu primogênito lhe porá os fundamentos, com a perda, do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Esse é o relato de um dos textos, ou se não da batalha mais emblemática da Bíblia. Isso a Bíblia conta como fato histórico, porque de fato é história. O povo tinha atravessado o Jordão, isso já foi um grande milagre, se encontrava agora na terra prometida de fato, tinha se circuncidado no capítulo anterior, se consagrado totalmente a Deus, e esse povo agora, com o coração todo voltado para Deus, é desafiado pelo Senhor a enfrentar uma grande provação, a enfrentar essa cidade inexpugnável, essa cidade que era impenetrável e que as pessoas respeitavam demais, porque era uma cidade muito forte em todos os sentidos. Jericó era forte economicamente, Jericó ela era forte em termos de localização. Por que ela era tão importante? Porque ela ficava na entrada da terra prometida. Era uma cidade que ficava meio que num vale. E para você poder entrar no restante da terra prometida, você teria que passar por esse vale. Então era a cidade bastião, era a cidade que guardava toda a terra de Canaã. Então ela era assim, guarnecida de uma muralha imensa. Essa muralha, segundo os achados arqueológicos, ela era realmente respeitável. Na verdade, não era uma muralha simples, mas era uma muralha dupla. Ela tinha um muro interno com 4 metros de espessura, tinha 5 metros de distância e um outro muro com 2 metros de espessura e 10 metros de altura. Esses 2 muros se conectavam através das casas que as pessoas construíam em cima. Então, de fato, era uma estrutura de muito respeito e que, para a época, era muito sólido, apesar da engenharia ter, de fato, avançado muito. E hoje o John Gersteng, que foi o arqueólogo que achou, ele fala que o muro era desnivelado e ele era meio feito assim de uma maneira defeituosa, mas ele era extremamente sólido. E o povo de Israel foi desafiado a enfrentar essa muralha. O povo de Israel foi desafiado a enfrentar esse desafio. Essa batalha que lembra a cada um de nós as nossas lutas pessoais, seja contra o pecado, seja com situações das mais diversas, mas é a batalha que nós enfrentamos diante de Deus e que, diante de tudo isso, a gente deve saber como é que o povo de Deus enfrenta as suas batalhas. Como é que gente de Deus foi vitorioso. Como é que o George Miller foi. Como é que tanta gente é. E por que não nós? Esse é o desafio de Deus para cada um de nós nessa manhã. É entender nesse texto essa realidade. A primeira coisa que a gente tem que compreender e consta no texto, na narrativa de todo o texto, é que Deus ele toma um enfrentamento para si. Deus ele toma a frente da batalha, Deus ele toma a dianteira, ele diz assim: é do meu jeito. Eu sou o líder desse exército. Eu determino as coisas desse exército.
Quando qualquer exército, ele vai enfrentar um inimigo, um oponente, e ele tem diante de si um desafio dessa monta, ele precisa de um planejamento muito bem montado. Ele precisa de um líder hábil, ele precisa de alguém que tenha o máximo de informações sobre o oponente. Ele precisa, enfim, se paramentar totalmente de todos os recursos para que aquela batalha realmente tenha êxito, para que eles sejam vitoriosos. E Deus, ele toma essa frente. Deus, ele diz assim: Josué, o negócio é comigo. Eu sou o general. Primeira coisa, meus irmãos, que a gente tem que entender na vida da gente, é que a nossa luta não é simplesmente nossa. A nossa luta é de Deus. Ele toma a dianteira do enfrentamento. Ele se faz presente na vida da gente. Ele diz assim: é comigo. E tem tanta gente, meus irmãos, tanta gente que chega para mim em diversas ocasiões, gente casada, muito adolescente, que diz assim: Letinho, eu tenho lutado tanto contra tantos pecados, e parece que eu não venço nunca. A pergunta que segue é exatamente essa: como é que você enfrenta? É numa perspectiva de que você está sozinho nessa luta? Ou é numa perspectiva de que Deus está te acompanhando e que é do interesse dEle que você vence esse enfrentamento? É do interesse de Deus, meus irmãos, que a gente vença os enfrentamentos. Só que para que isso aconteça, a gente tem que compreender a tônica geral do livro de Josué. A tônica geral desse livro é que o Senhor é dono de toda a terra. O Senhor, ele é o dono do povo dele. O Senhor é o dono de todos nós. Sempre que o Senhor é apresentado aqui, é o Senhor. É na qualidade de soberano, de dono de toda a terra. A pergunta que eu quero te fazer agora é: meu querido irmão, você tem convicto dentro do seu coração que o Senhor é o dono da tua vida? Ele é dono da tua agenda. Ele é dono dos teus recursos. Ele é dono dos teus pensamentos. Ele é dono do teu coração. Ele é dono das tuas emoções. Ele é dono das tuas próprias vontades. É do Senhor. Porque se é do Senhor, a gente vai entender que esse Deus, ele tem um plano. E ele especifica esse plano para Josué. Ele diz a Josué, tintim por tintim, como deve ser. E a palavra de Deus agora, no nosso tempo, fala para a gente como deve ser a nossa vida. A palavra de Deus, ela diz para a gente como a gente deve encarar o nosso dia a dia. A palavra de Deus diz que diante de Deus existem aquelas coisas que são certas e que são erradas. E a gente tem que entender e compreender que o nosso Deus, ele está dizendo para você e para mim nessa manhã: é meu. É meu. A segunda questão é como a gente vai expressar isso. Como é que eu expresso isso diante de Deus, dizendo de fato é dele? É quando a gente obedece. Quando a gente obedece a Deus em todas as coisas e de fato entrega a Ele, a gente está fazendo uma declaração pessoal para o nosso coração e diante de Deus e diante do mundo inteiro, que de fato nós pertencemos a Ele. Por mais louco que isso possa parecer, por mais difícil que seja obedecer a Deus, por mais incongruente, por mais incoerente que possa parecer do ponto de vista humano, quando nós obedecemos a palavra dele, nós estamos declarando pessoalmente a nossa fé e dizendo: é de Deus. E por que eu estou falando tanto de incoerência ou falando tanto de incongruência? Porque o que Deus propõe para Josué, do ponto de vista bélico, militar, não se parece com a campanha de vitória. A cidade de Jericó, expressa de forma bem clara no primeiro versículo, estava rigorosamente fechada.
Era uma cidade, meus irmãos, que dispunha de recursos, porque a grande maioria dos enfrentamentos ao longo dos séculos são batalhas de sítio e não batalhas campais. E essa cidade, ela tinha condições de suportar um sítio, ou seja, estar cercada por inimigos durante anos. Tinha recurso dentro dela. Tinha água lá dentro. Então o povo ia ficar lá dentro bem. Não tinha problema nenhum. Mais do que isso, aquela cidade era cheia de valentes. Aquela cidade tinha um rei forte. Era o rei da principal cidade daquele tempo e daquela circunscrição. Então, do ponto de vista humano, Jericó estava muito melhor do que o povo de Israel, que era um povo nômade, que transitou pelo deserto, do ponto de vista humano, a esmo, sem nenhum horizonte, sem canto nenhum para ir. E aquele povo agora começa a fazer uma espécie de procissão religiosa ao redor daquela cidade. Para quê? Com que objetivo? Muitas vezes, meus irmãos, cada um de nós se sente tentado a desobedecer a Deus no momento do enfrentamento, porque a gente não consegue compreender que aquele plano de Deus, descrito na palavra dele, de fato é o melhor para a gente. E aí a gente pensa assim: e se eu não mentir agora? E se eu se eu deixar de emitir essa nota fiscal aqui só dessa vez? E se eu não levar essa vantagem aqui agora? E se eu disser não agora? E o que é que pode acontecer? E quando a gente desconfia dos planos de Deus, a gente está fazendo uma declaração de fé pessoal, que para a gente é mais importante a lógica do mundo do que a lógica de Deus. Para a gente é mais interessante prestar atenção naquilo que o mundo oferece como solução do que aquilo que Deus oferece. No entanto, a palavra de Deus nos convida a obedecer. E obedecer a Deus às vezes é muito humilhante. E isso é uma bênção para nós. Porque o povo de Israel, ele vai arrodeando aquela cidade ao longo de alguns dias, 7 dias. E no 7º dia eles circundam a cidade 7 vezes. Do ponto de vista do mundo, aquilo não tem sentido nenhum. Do ponto de vista do mundo, aquele negócio ali não tem lógica. Ou quem de nós aqui pode chegar para alguém que está muito preocupado, sei lá, um chefe de uma empresa, ou então diante de uma pessoa que não tem o temor de Deus e dizer assim: eu estou orando por essa situação e eu sei que vai dar certo. E essa pessoa dizer assim: agora eu vou descansar. Não! A gente acredita em número. E o ser humano, o povo de Deus, tende também a se sentir tentado por isso. O mundão acredita no fato concreto e não numa promessa de Deus. E a gente acredita nas promessas de Deus. E Deus, no meio da provação, convida a cada um de nós a manifestar essa presença dEle nessas convicções. Porque preste atenção nos detalhes desse texto, que o povo circunda, ou então, como a gente fala aqui nesse nosso Nordeste bom, arrodeia a cidade 7 vezes. No 7º dia, 7 vezes. São 7 sacerdotes carregando 7 trombetas de chifre de carneiro. Por que o número 7? É que biblicamente o número 7 significa a perfeição de Deus. Essa presença perfeita de Deus ali no meio do povo. O chifre de carneiro era tocado no tempo de júbilo, quando o povo estava sendo convidado a adorar a Deus. No meio da provação, meu querido irmão, você é convidado pelo próprio Deus a adorá-lo, em convicção de fé, dizendo: essa batalha não é minha, é de Deus, está entregue na mão dele, eu vou adorar. Tem alguma coisa que faça menos sentido para o povo do mundo de que um monte de gente se reúne aqui numa manhã de domingo para adorar a Deus? Ou dedicar um tempo do dia para orar, ler a Bíblia, dizendo assim: eu vou para o meu tempo particular de adoração a Deus. Eu vou para um pequeno grupo, eu vou ao meu ministério na igreja. Isso para o mundo não faz sentido, meu querido. Isso para o mundo, diante de determinados enfrentamentos, o mundo vai dizer assim: larga tudo e pensa só na luta.
Fecha as portas, cidade rigorosamente fechada. Aí do ponto de vista divino, está uma batalha, um cerco, um negócio difícil. E você está dizendo assim, eu vou louvar a Deus, porque não é minha a batalha, é dele. Não é meu enfrentamento, é dele. Você começa a compreender que você faz parte de uma coisa muito maior do que cada um de nós. Você começa a compreender que o nosso Deus é muito maior e que a terra é dele, Canaã era dele. Há uma ilusão alimentada no coração de tanta gente, achando que você tem que lutar pelos seus próprios recursos para conquistar aquilo que é seu. Nada que nós temos de fato é nosso, meus irmãos, é de Deus. Está na hora de acabar com essa ilusão no nosso coração, de achar que inclusive filho é nosso. Não é, é de Deus. Se a gente ama filho da gente, Deus ama infinitamente mais. Se você gosta do que você faz, meu querido, a melhor forma de você gostar daquilo que você faz é se você de fato entregar a Deus. A melhor forma de ser competente no seu emprego é quando você o faz e o trabalha segundo Deus disse para você fazer. Nada mais, nada menos. Não é sendo um workaholic que você vai resolver a sua vida, não. Nem por outro lado, é você sendo aquela pessoa leviana que diz assim, eu vou deixar na mão de Deus e Ele vai resolver. Não, preste atenção no texto. Deus chamou o povo ao enfrentamento e à batalha. E Deus deu todas as diretrizes, mas Deus disse assim, eu vou na frente de vocês, mas vocês vão enfrentar comigo. Mas fique tranquilo, vai dar tudo certo. Então Deus convida a gente ao enfrentamento. A luta, ela é compartilhada com Deus. Mas fique tranquilo, a vitória é dele. Então, nesse caminho bom que Deus destaca para a gente, para cada um de nós, Ele chama você a adorá-lo. A pergunta é, meu querido irmão, na forma como você tem enfrentado as suas lutas pessoais, você pode dizer que está adorando a Deus? Você pode dizer assim, eu tenho adorado a Deus naquilo que eu faço, em como eu dirijo o meu tempo, em como eu organizo a minha agenda, em como eu lido com essa situação. A adoração a Deus é humilhante para a gente, porque a gente está declarando assim, Deus, eu não sei. Deus, chegou um momento de uma encruzilhada aqui para mim. Eu não sei, daqui para frente eu não sei. E Josué também não sabia. Josué simplesmente transmitiu ao povo aquilo que Deus entregou ao coração dele como convicção. Preste atenção que Josué diz tintim por tintim, aquilo que deveria ser obedecido, porque se fosse da cabeça de Josué, o povo certamente seria derrotado. Mas quando as coisas são do ponto de vista do nosso Deus, meus irmãos, a gente descansa, porque o plano de Deus ele é completo e ele é perfeito. E quem diria que aquele muro cairia no grito? Deus diria. E Deus assim fez. Claro que a gente não precisa de arqueologia para mostrar isso, mas esse mesmo arqueólogo que fez essa descoberta, ele descobriu que esse muro de fato caiu de uma forma muito estranha, porque a face interna dele, a face externa dele arrastou a face interna do muro por uma colina abaixo, por um terremoto ou alguma coisa assim. A gente tem a Bíblia para dizer para a gente como é que foi. Meu querido irmão, na sua vida, muitas vezes você não vai nem saber explicar como é que a vitória veio, mas daqui a pouco ela vai estar aqui e você vai dizer assim, eu não sei nem dizer como é que foi. Aí você vai remontar e vai contar o testemunho, e vai ficar gravado, e vai dizer assim, foi do jeito de Deus. Está na hora da gente fazer as coisas da maneira que Deus quer que a gente faça. Porque, por outro lado, esse texto também mostra para a gente, aqui, meus irmãos, a partir do versículo 18,
Josué instruindo o povo a se guardar daquilo que no meio do enfrentamento e da batalha, Deus diz: isso pertence a mim, isso pertence a você e isso não pertence a ninguém. Para que você não fique confuso, para que a sua mente não fique eivada ou poluída de pensamentos equivocados. A partir do versículo 18, Josué diz ao povo assim: olha, quando a gente entrar no muro, e preste atenção nisso, quando a gente entrar no muro, ele já sabia que a coisa ia acontecer. Quando a gente entrar na cidade, aquilo que for de ouro, de prata, de bronze, de ferro, é do Senhor, vai para o tesouro dele. O resto não pertence ao Senhor. A vitória é de vocês. A cidade, a terra, é do povo de Deus. Então, no meio desse enfrentamento, Deus vai ordenar os pensamentos da gente. No meio desse enfrentamento, Deus vai dizer assim: o que é que pertence a Deus? O que é que pertence a você? E o que é que não deve pertencer a ninguém? Se Deus não te deu aquilo, meu querido, porque Ele entendeu que não era para ser do seu pertencimento. Se Deus ele te deu aquilo, é para ser do seu pertencimento. E tem coisas que é para ser de Deus e ponto. E a gente não pode negociar. E a gente não pode dizer que a gente, de alguma forma, de certa maneira, não, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. É dele, ponto. E não negocie, porque é dele. Assim como toda a honra e toda a glória é dele. Sabe por que esses metais aqui foram todos preservados para o tesouro de Deus? Porque Deus ele tinha um interesse futuro na construção do templo dele. E o templo dele foi utilizado esse material aqui para a glória, para o culto, para a adoração dele. No enfrentamento e na batalha, vai ter aquilo que é exclusivamente de Deus, vai ter aquilo que é seu, e vai ter aquilo que não é de ninguém, e aquilo que é nosso é para a honra e glória do nosso Deus, e somente dele. A última pergunta é: por que Deus faz isso? Pela misericórdia dele. O povo de Israel, ele foi encontrado por Deus em pecaminosidade e foi resgatado por Deus. Raabe, a última perícope desse texto fala dela, ela foi encontrada por Deus em prostituição, né? E se arrependeu. Qual foi o erro do povo de Jericó? Foi não ter se arrependido. Se você prestar atenção na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 31, ali está escrito Raabe entre os heróis da fé. E Raabe, ela é distinta do resto do povo de Jericó, porque nesse versículo, Hebreus capítulo 11, versículo 31, ela não é listada entre os desobedientes. O povo de Jericó sabia que a terra era de Deus. Nos capítulos anteriores, Raabe já tinha dado esse testemunho que o povo estava com o coração assim derretido, desmaiado, porque sabia que o Senhor já tinha entregue aquela cidade. O que melhor seria aquele povo se não de fato entregar e ir embora? Mas a lógica do mundo não permite, porque a lógica do mundo diz assim: aquilo que é material é meu e eu não abro mão. E a gente tem que ter cuidado com isso, meus irmãos, porque muitas vezes a gente seguia pela lógica do mundo, dizendo: eu não abro mão de nada daquilo que é meu. E Deus está dizendo: abra mão, porque a nossa vida é uma vida de obediência. Raabe, ela foi poupada, porque ela obedeceu ao Senhor. Ao livrar os espias, ela estava agindo em obediência ao Senhor. E o povo de Israel estava agindo segundo o juízo do nosso Deus, cumprindo tudo aquilo que o Senhor promete. E para a gente caminhar para esse finalmente, para concluir, meus irmãos, por hoje, a gente tem que ter isso na cabeça e no coração sempre. A nossa batalha é batalha de Deus, para ser enfrentada segundo Ele diz como deve ser enfrentada. E muitas vezes isso não vai fazer sentido para a gente, mas a gente tem que obedecer porque é palavra dele. Entendendo que vão ter coisas que são nossas, coisas que são somente de Deus, e aquilo que é nosso é para a honra e glória de Deus. A vitória é dele, porque o general é ele, e ele toma a frente, o plano é dele, os recursos são dele. E nesse meio, vai ter coisa que Deus vai dizer assim: não pertence a ninguém, tem que ser jogado fora.
E a gente tem que entender isso, meus irmãos. Então, que oração seria mais cabível para a gente fazer agora, se não pedir a Deus esse discernimento, hein? Pedir a Deus esse entendimento para a mente, para o coração da gente. Porque a gente há de convir que o tempo do enfrentamento também é um tempo que pode causar muita confusão para a gente. E uma das coisas que Deus diz assim para o povo é que não leve nada, porque senão você vai ficar confuso. E quando a gente não age em obediência a Deus, meus irmãos, de fato, o que resta para a gente é confusão. E o que a gente precisa para obedecer ao nosso Deus é esse discernimento bom. A batalha é dele. Os meios são dele, os recursos são dele. E a gente tem que descansar e obedecer somente a ele. Vamos orar? Quero te convidar agora, meu querido. A gente está nesse finalmente aqui de Josué. A de fato entregar a ele. E dizer assim, Deus é com o Senhor. Está na tua mão aqui. E pode ser muito humilhante para a gente. Mas isso é bênção, a gente ser humilhado por Deus nesse tempo. E dizer assim, Deus de fato está na tua mão e é do teu jeito. Pai, esse é o caminho que a gente quer para o coração da gente, Deus. Esse é o caminho, Pai, que a gente entende como sendo o melhor caminho. É a gente te obedecer. Só, Deus, que às vezes o coração da gente está tão eivado, Pai. E a gente tem que fazer também uma confissão de culpa aqui, diante do Senhor, de que muitas vezes, Pai, a gente não sabe, de fato, distinguir aquilo que é nosso, aquilo que é do Senhor, aquilo, Pai, que não pertence a ninguém, Deus, que o Senhor não quer na vida da gente. Deus, tem misericórdia, dá a gente sabedoria, discernimento para o enfrentamento, Pai. Dá a gente, Pai, o entendimento perfeito, Pai, do teu caminho para a gente, para que a gente possa trilhar nele, Pai, e respirar essa tranquilidade de vida, Deus. Respirar, Pai, essa paz que excede todo o entendimento, que habita o coração daquele que voltou de fato o coração totalmente para o Senhor, que se encontra inteiro na tua presença, entregue a ti, Deus. Nos abençoa, Pai. Nos abençoa, Senhor. E nos ajuda, Pai, a discernir, a ser sábio, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus os abençoe.